Fala moçada, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, o último vídeo do ano, aqui no canal Equipe da Bola. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Ancelotti, falar sobre seleção brasileira. Esse atual momento que a seleção brasileira vive, né? Técnico interino, presidente interino, momentos de crise aí na seleção brasileira. Seleção que foi pentacampeã mundial. E é isso, pessoal. Vamos falar aqui sobre Ancelotti. Ancelotti tinha um contrato com o Real Madrid até janeiro de 24, janeiro não, até julho de 24. Só que Real Madrid acabou renovando com ele, né, até dezembro de 26. Então, provavelmente Carlo Ancelotti não será técnico, provavelmente não será técnico mais da seleção brasileira. Muitos aí torcedores de seleção no geral estavam na expectativa disso acontecer, né? Ele é o maior técnico em atividade do futebol. Ganhou nas 5 principais ligas do mundo, Inglaterra, França, Espanha e as outras duas também. Então, é um momento muito triste, né? O ano aí que foi o pior ano da seleção brasileira do século de 2021, século de 2021, pior ano. Se você for analisar aí todos os anos, até o ano de 2001, ele estava numa crise, né? Um pouco. A seleção brasileira não estava certa, né? O pessoal não tinha certeza que o Brasil iria ganhar a Copa do Mundo, o Brasil iria disputar a Copa do Mundo de fato para ser campeão, mas acabou acontecendo que foi campeão, porque querendo ou não, tinha uns jogadores muito bons individualmente, né? Romário não, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Então isso acabou contribuindo muito para a seleção brasileira ser campeã, pentacampeã mundial. E eu acho que esse ano de 2023 fechou de uma forma grotesca, forma vergonhosa no geral, onde o presidente, que era presidente, mas não é mais, né? Não sei se ele é interino, não sei lá o que vai ser futuramente a seleção brasileira, mas ele foi afastado pela Justiça Esportiva do Rio de Janeiro por conta de uma irregularidade na eleição dele que teve há 3 anos atrás. Então, muito complicado na situação atual da seleção brasileira. Já teve polêmica também com outros presidentes. Teve um presidente que foi afastado por assédio, outros presidentes foram banidos para sempre de exercer alguma função futebolisticamente na FIFA ou na CBF, qualquer confederação do mundo. Então é uma situação muito complicada que a gente vive nos últimos anos, né, na questão do comando da CBF. E mais uma vez, nosso presidente foi afastado aí por conta de irregularidades na sua eleição à presidência. Pessoal, Ancelotti aí provavelmente ele viria para substituir o Tite, né? Caso fosse efetivado de fato esse contrato que o Edinaldo Pereira disse, né, que tinha. O Edinaldo Pereira a todo momento deixou claro que tinha um contrato ali, um pré-contrato que não era um contrato oficial com o Carlo Ancelotti. Ele dizia, né, para os que estavam ali próximos dele, jornalistas, pessoal do esporte no geral, dizia que realmente ele tinha um contrato, mas não era oficializado, porque só podia se tornar oficial em janeiro de 24, porque era onde faltava 6 meses para acabar o contrato do Ancelotti com o Real Madrid, e é onde que ele podia se tornar oficialmente o técnico da seleção brasileira, ou ter um pré-contrato, né, com a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. A seleção brasileira vive uns momentos muito ruins, futebolisticamente falando. O Tite, até que ele fez uma boas eliminatórias, só que chegou na Copa do Mundo, não teve êxito, saiu de novo nas quartas de finais para agora a Croácia, né? O pessoal aí provavelmente deve ter visto a Copa do Mundo, torcedor da seleção brasileira. E um momento muito triste, pessoal. Seleção pentacampeã, seleção que ganhou 3 Copas do Mundo, com um dos maiores jogadores do século, talvez, da história do futebol, que é o Rei Pelé, o Edson Arantes do Nascimento. Então acho que a situação da seleção brasileira é muito triste, né? Vergonhosa, né? Um vexame que está passando atualmente na seleção brasileira. Espero que a CBF consiga de alguma forma reerguer a seleção, né? A seleção voltar a ter o mesmo peso que tinha, porque as outras seleções, infelizmente, hoje em dia não tem mais medo da seleção brasileira. Parece que a seleção está cada vez mais afastando os torcedores do Brasil no geral.
Se você for olhar, muitos torcedores hoje preferem torcer mais para os clubes do que para a seleção de fato. Então é muito complicado esse momento atual da seleção brasileira, pessoal. Edinaldo Rodrigues é mais um dos técnicos, como eu havia falado, mais um dos técnicos que acabou sendo afastado, questão judicial. Teve técnico que foi afastado também por assédio. Antes do técnico antecessor a ele foi afastado por assédio, e outros técnicos também foram afastados por outras questões, né? Acabou sendo até banido no futebol. E situações muito parecidas, né? Estavam na Suíça, no hotel da Suíça, acabaram sendo presos por lá mesmo, acabou sendo banido do futebol no geral. Então é um momento muito peculiar para a seleção brasileira. Fernando Diniz, que não teve êxito esse ano, perdeu a invencibilidade em casa. O Brasil nunca tinha perdido em casa, mas perdeu com o Fernando Diniz. Perdeu para o Uruguai. O Brasil nunca tinha perdido para o Uruguai em eliminatórias, perdeu. Então é um momento muito complicado. Empatou com a Venezuela em casa. Era algo... pessoal, se pergunta assim, o Brasil vai empatar com a Venezuela em casa? O pessoal diria, não, claro que não. O Brasil é a seleção brasileira. Muito favorito para esse jogo. E mesmo assim empatou. Então, foi o vexame no ano de 2023 para a seleção brasileira. E o ano de 2024 só temos incertezas, né, cara? A gente não sabe aí se vai ter eleição para presidência ou não nesse ano de 2024. Não sabemos. A gente não sabe quem é o presidente atual. A gente não sabe. Não tem nem presidente. A CBF não tem nem presidente, que o presidente do STJD, que está sendo presidente também da CBF. Só que ele é um presidente interino. Não sabemos se vai ter eleição ou não, se o Edinaldo Rodrigues vai voltar a se candidatar ou se ele vai ser afastado de vez. Só saberemos só no ano que vem mesmo, quando acontecer de fato. Então acho isso uma vergonha, a seleção pentacampeã, né, como eu havia falado, passar por essa situação. Espero que o Brasil consiga se recuperar. O ano de 2024 é um ano que tem que se pensar muito o que vai fazer, né? Qual rumo a seleção brasileira vai tomar de fato. Porque só temos... a única certeza que a gente tem é que o Brasil vai disputar a Copa América na metade do ano que vem, mas não sabemos qual vai ser o técnico, se vai ser mantido o Fernando Diniz, se vai ter outro técnico. O Ancelotti, ao meu ponto de vista, eu acho que ele não está errado, porque a partir do momento que o Edinaldo Pereira saiu, foi afastado da CBF, tudo que ele havia combinado com o Edinaldo se acaba por ali, né? Porque ele combinou com o Edinaldo, ele não combinou com nenhum outro vice-presidente nem nada da CBF, tinha combinado com o Edinaldo essa questão de vir para a seleção brasileira, mas isso acabou não acontecendo, né? Eu acho que a saída do Edinaldo pesou muito para isso não acontecer de fato. E é complicado, né, cara? Um técnico sair dos maiores times do mundo, querendo ou não ir para a maior seleção do mundo, que é o Brasil, tem 5 Copas do Mundo, mas mesmo assim está numa situação muito complicada, está numa crise estupenda neste momento. Então é muito complicado. Se eu fosse Carlo Ancelotti, eu não sairia do Real Madrid. Ainda mais agora que o Edinaldo Pereira acabou saindo, né? Então, se eu fosse ele, eu também tinha ficado no Real Madrid. É triste. Eu, como torcedor da seleção brasileira, vendo o Brasil passar por isso, por essas questões. E, de fato, é muito constrangedor, né? A AFA também passou por uma situação parecida, né? A Confederação da Argentina passou por uma situação parecida no futebol, só que conseguiu se reerguer, trouxe um técnico que era um pouco desacreditado, mesmo assim. O técnico foi campeão do mundo e é isso que a gente torce por isso, né? Que aconteceu com a nossa seleção também, que aconteceu com a Argentina também aconteceu com a nossa seleção, de a gente conseguir se reerguer novamente, a torcida se aproximar mais da seleção, né? Acreditar que pode ser possível o hexacampeonato. Mas por enquanto está muito complicada a situação. Não se sabe, a CBF só vive de incertezas agora. Não sabe quem vai ser o presidente, não sabe quem vai ser o técnico. A única coisa que sabemos é que vai ter a Olimpíada agora de Tóquio. Tóquio não, vai ter a Olimpíada de Paris em 2024. Então, talvez ali o Brasil consiga ter um bom desempenho, né? E talvez pessoas voltem a acreditar que o Brasil está apto para ganhar uma Copa do Mundo novamente. Mas é um ano de incertezas, pessoal. Muito complicada a situação da seleção brasileira, que ela vive atualmente. Também tem a questão
do técnico, né? Porque tem muitos falaram que seria técnico estrangeiro. Aí, quando a CBF disse que estava de olho no Ancelotti, muita gente não concordou aqui no Brasil, a imprensa brasileira principalmente, falando que não havia necessidade de ter um técnico estrangeiro. Os técnicos brasileiros eram muito competentes, mas ao meu ver, eu acho que não é isso. Os técnicos brasileiros não são mais competentes para comandar a seleção brasileira de fato. Eu acho que a gente precisa ter um técnico estrangeiro para poder tentar mudar a seleção de patamar novamente. Porque eu acho, se você for olhar no Brasil, não tem nenhum cara que você fala, nossa, esse cara aqui é bom, ele tem um trabalho excelente, ele vai trazer o hexacampeonato. Não tem, cara. O único que a gente tinha era o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz acabou não dando certo por N fatores. Um fator a filosofia de jogo que ele tem, que é muito complicado com a seleção brasileira. A seleção brasileira requer muito pouco tempo para poder jogadores entender o esquema tático dele. Já no Fluminense ele trabalha o dia a dia, então ele tem jogadores basicamente no seu controle. Então isso facilita muito, né? Também o clube, querendo ou não, ajuda bastante, dá todo o suporte necessário para ele. Não que na seleção brasileira não deu suporte, mas eu acho que essa questão de, pô, tu joga, joga 5 dias, treina na seleção 3 dias, 4 dias e depois joga um jogo. É muito complicado para o Fernando Diniz, porque ele não está acostumado com isso. Na minha opinião, acho que ele ainda não está pronto para comandar uma seleção. Acho que ele ainda pode crescer ao decorrer da carreira, né, que é um técnico muito novo ainda. Então, eu espero, né, que o Brasil consiga se reerguer. Tem Dorival Júnior, tem Renato Gaúcho que podem vir para a seleção brasileira de fato. Tem o Mourinho também, que o pessoal falou muito dele, né, durante essa história dessa Ancelotti, essa novela Ancelotti Seleção Brasileira. O pessoal muito dizia do João Mourinho também, que o técnico que multicampeão na Europa, ganhou vários títulos relevantes. Então, eu acho que, na minha opinião, acho bastante necessário ter um técnico estrangeiro no momento. Se for no Brasil, acho que o técnico mais apto seria o Dorival Júnior, por conta pelo que ele fez nos últimos anos, das últimas 2, 3 temporadas no Brasil. Ganhou dois campeonatos com o Flamengo, ganhou um campeonato inédito com o São Paulo. Então acho que isso tem que pesar bastante se for escolher um técnico no Brasil de fato. Mas eu, na minha humilde opinião, preferia que fosse um técnico estrangeiro, um técnico que tivesse bagagem, um técnico que tivesse uma filosofia diferente. Sabemos que o Guardiola não vai vir para a seleção brasileira, infelizmente. Então, Ancelotti também não vem. Então poderia ser tentar um Mourinho ou um técnico de segunda, terceira prateleira. Mas isso é complicado, né? Porque se não for um técnico de primeira prateleira, muitos não querem que esteja técnico estrangeiro na seleção brasileira. Então é muito complicado. E técnicos de primeira prateleira, eles não gostam de treinar seleções, preferem muito mais treinar clubes europeus. Se você for olhar os maiores técnicos do mundo nos últimos anos, estão treinando clubes, não seleções. Então é muito complicado ali, né, a gente pensar que algum técnico como Klopp, Guardiola, Ancelotti vai deixar seus clubes para poder assumir uma seleção brasileira que está em crise atualmente, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O último vídeo do ano de 2023. 2024 tem muito mais. Esse ano de 2024 promete aqui no Brasil, né? Muitas negociações, central da bola, o time se movimentando. Então eu acho que esse ano de 2024 vai ser um ano muito fenomenal para quem gosta de futebol brasileiro, né? E o futebol europeu é isso aí, sempre mantendo sua qualidade, sua elegância, seu refino e encantando muito, né? Tem vários clubes aí do mundo também que estão encantando bastante o pessoal que gosta de futebol, o Bayer Leverkusen, o Arsenal, para o Manchester City ganhou tudo esse ano. Então, futebol europeu sempre mantendo alto nível. Espero que o futebol brasileiro também evolua. Espero que a seleção brasileira cresça de fato. Mas eu acho que falta muita organização, falta uma boa gestão ali para poder administrar, um bom diretor, porque essa situação está muito. Virou uma várzea, essa CBF está virando uma várzea, né? Muito complicado. E alguns clubes deram suas opiniões, mas não foram muito bem escutados pela CBF, de questão de calendário, né, e outros fatos também.
extremamente complicado. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Até o ano 2024, surpresas virão. Valeu! Fui!